Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus em Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4, do verso 1 ao 10. Miqueias 4, do 1 ao 10. Amém? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o rei da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar à luz? Sofre dores, esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, nessa noite nós gostaríamos de estar ministrando sobre um tema que Deus nos deu há algum tempo já, e a gente entende que Deus tem a hora certa para ministrar a sua palavra à igreja, amém? Tem temas que às vezes acontece, Deus nos dá, e a gente fica assim um bom tempo pensando no que Deus quer falar. E às vezes já tem ocasiões em que você estuda a hora e Deus também te dá ali, não é?
naquele momento, a palavra. Isso porque o Espírito Santo de Deus é soberano. Amém? O Espírito de Deus é soberano. Ele é quem manda e não nós. Amém? Mas o tema é: quando que o nosso desejo de pecar se torna maior do que a nossa capacidade de rejeição ao pecado? É uma pergunta, não é? É uma interrogação. Quando que o nosso desejo de pecar se torna maior que a nossa capacidade de rejeição ao pecado? Baseado, irmãos, nessa palavra de Miqueias. E por que eu escolhi este livro? É porque Miqueias é um dos livros, irmãos, que foram escritos durante o exílio, voltado já para o retorno dos filhos de Israel às terras de Israel, naturalmente, né? A sua terra. E nesse período, irmãos, de final de exílio, muitas coisas, irmãos, aconteceu, ou mesmo durante o exílio, muitas coisas aconteceram com os filhos de Israel. Aquilo que parecia que era muito mal, muito ruim, no final das contas começou a se tornar bom para eles. Não é? Bom para eles. Quem se lembra da história da destruição de Jerusalém e de Samaria, né, do reino do norte e do reino do sul, que nós já falamos aqui há pouco tempo sobre isso. Nabucodonosor, pelo menos por umas três vezes, invadiu a cidade e destruiu Jerusalém, acabou com a cidade, botou fogo em tudo, levou muitos cativos para a Babilônia e matou milhares de judeus. Mas, queridos, lá na Babilônia, eles tiveram que passar ali 70 anos. E em 70 anos, muitas coisas acontecem, ou aconteceram. E eles até se acostumaram a viver no exílio. Se envolveram com as práticas de idolatria dos babilônios e começaram então a viver aquele estilo de vida babilônico. E nós, irmãos, temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual, porque o contexto, irmãos, cultural, muitas vezes nos seduz, nos atrai. E por isso nós precisamos, irmãos, ter uma visão de Deus
olhar pela ótica de Deus e da palavra de Deus, diante do nosso contexto cultural e social que nós vivemos. Porque senão, amados, o nosso desejo de pecar se torna maior do que a nossa capacidade de rejeição ao pecado. É o que aconteceu com os filhos de Israel. Eles se envolveram na Babilônia, começaram a assimilar todo aquele comportamento reprovável, pecaminoso, idólatra, impuro, profano, ímpio. E no final, irmãos, muitos nem queriam mais voltar para Israel. Muitos queriam permanecer em Babilônia. E esse é um grande perigo nosso, irmãos. Quando nós vamos perdendo a noção do verdadeiro, do que é espiritual, do que é a palavra de Deus, e começamos, irmãos, a ser seduzidos pelo pecado, seduzidos, queridos, pelas ofertas de Satanás, pelas artimanhas do inimigo. Lá no verso 10, a palavra de Deus nos diz: sofre dores, esforça-te, ó filho de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Porque Babilônia não era terra para os filhos de Israel. Babilônia não era terra para os filhos de Israel. A palavra de Deus nos diz que nós devemos tomar cuidado com o mundo. Filhinhos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje um jovem me perguntou, ou conversou comigo, e disse: pastor, estava com medo. De deixar o que eu estou fazendo para fazer um curso, porque eu tenho muito medo de me desviar dos caminhos do Senhor e começar a me influenciar por outras coisas e me desviar dos caminhos do Senhor. Mas eu disse para ele: meu querido, você pode fazer o seu curso, sim. O crente, ele não pode viver com medos. O crente tem que viver suprido na palavra de Deus, preparado. Irmãos,
Nós precisamos de estar preparados, embasados na palavra. Você tem que estar fortalecido na palavra. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque não é um curso técnico que vai te desviar, não é um curso de faculdade que vai te desviar. É claro que essas coisas podem tentar te desviar dos caminhos do Senhor naturalmente. Mas tem muitas outras coisas, irmãos, que podem nos influenciar. Então, a preparação precisa estar dentro de nós. Amém? A estrutura para vencer o pecado começa dentro de nós. Não são as coisas que vêm de fora para dentro, simplesmente. Não são as ofertas de Satanás, as vitrines de pecados, de impurezas que você vê ao seu redor. Sobretudo, irmãos, precisamos estar prontos diante do Senhor, preparados diante do Senhor, para que o nosso desejo de pecar não venha se tornar maior do que a nossa capacidade de rejeição ao pecado. Porque nós rejeitamos o pecado, irmãos, é quando nós estamos cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus. Ela que nos sustenta. José não estava fazendo uma faculdade quando foi tentado pela esposa de Potifar. José foi tentado dentro da casa de Potifar. Basicamente um lugar onde ele morava. E aí? Não é mesmo? Davi caiu em pecado, irmãos, dentro da sua própria casa, com Batseba. Não precisou nem sair de casa para estudar na faculdade. Pecou dentro da própria casa. Então, amados, precisamos de estar tratando a nossa vida. Precisamos de tratar a nossa vida espiritual. Precisamos de fortalecimento espiritual, para que nós possamos, em nome de Jesus, rejeitar todo desejo de pecar e de cometer qualquer pecado contra o Senhor, naturalmente, qualquer mal contra o Senhor e contra a sua palavra, irmãos. Nós precisamos, irmãos, mergulhar na palavra e deixar que a palavra de Deus entre em nós. Lá em Gálatas 5, do 16 ao 23, Gálatas 5, do 16 ao 23, a gente lê só o 16. Digo, porém, andai no Espírito, não é pelo não, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou jamais satisfareis a vontade da carne. Então, irmãos, precisamos andar em espírito, senão você não tem capacidade de rejeição ao pecado, irmão. É uma escolha que nós temos que fazer. E uma decisão correta é andar em espírito. Porque senão, querido, se você não estiver em espírito, o seu desejo
pelo pecado será maior do que a sua capacidade de rejeição a Ele. E outra coisa, irmãos, nesse primeiro ponto aqui, quando nós entramos na palavra, mas ela não entra em nós, precisamos de tomar cuidado. Porque você não se limpa, não se purifica, simplesmente pelo fato de você mergulhar da palavra. A palavra de Deus tem que mergulhar em você. Não adianta você querer tomar banho na piscina para lavar seus pecados e purificar o seu interior. Adianta? Vou tomar um banho de piscina e vou sair de lá limpos, com meu coração limpinho, branquinho, sem nenhum pecado. Irmãos, tem que ser proporcional. À medida que você mergulha na palavra, irmão, você tem que estar aberto para que a palavra de Deus também mergulhe no seu coração, entre no seu coração. O problema, muitas vezes, irmãos, que ocorre, e que isso se torna uma religiosidade, e é o que Miqueias, de uma forma, o profeta combatia, era isso. É que o povo era religioso, o povo conhecia os mandamentos, o povo tinha cerimônias culticas, cultuava a Deus. Então, de uma certa forma, ironicamente falando, eles mergulhavam na palavra, mas a palavra não mergulhava neles. Isso por quê? Porque se o seu coração estiver fechado, irmão, se você não estiver com o coração aberto para deixar a palavra de Deus mergulhar em você, não adianta você ler a Bíblia toda, 1, 2, 5, 10 vezes. Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa? Você pode se tornar um grande intelectual bíblico, quiçá até um teólogo, mas jamais será um homem puro e cheio de Deus. Então precisamos, irmãos, tratar o nosso coração e o nosso interior, para que o nosso desejo de pecar não se torne maior do que a nossa capacidade de rejeição ao pecado. A segunda coisa, irmãos, que precisamos de aprender e a rejeitar são os argumentos da nossa carne e do diabo.